Artista, dentro desse vídeo eu vou mostrar para você qual a estratégia o MC Daniel usou e tem usado desde o início da carreira dele até agora. E você também vai entender como ele consegue fechar tranquilamente com marcas grandes quanto também marcas de luxo, e ele está toda hora dentro da mídia. Existe uma estratégia dentro desse vídeo, eu vou mostrar agora para você qual que é. Meu nome é Douglas Carlos, diretor e mentor da empresa The Blueprint, empresa que já fez a diferença na carreira de centenas de artistas renomeados e independentes iguais a você. E dentro desse vídeo, como eu disse agora, eu vou mostrar para você como que funciona o marketing do MC Daniel, sem enrolação, direto ao ponto. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal que a gente sempre tem conteúdos como esse, revelando o marketing de grandes artistas. Então, você que é artista independente, cara, você que é artista que está no mercado, independente do seu segmento, esse daqui é o seu canal. Dito isso, gostou do vídeo? Deixe seu like, sugestões para os próximos, comentários e vamos que vamos. Então, como que o MC Daniel surgiu, Douglas? Vamos lá, aqui no painel. O MC Daniel, por mais que as pessoas, até ele mesmo falou, né, que as pessoas falam assim, ah, você é um artista sem música. Cara, desde que o MC Daniel ele surgiu, ele já tinha música. A diferença é que as músicas dele não eram virais como é agora. Não eram virais. Ele já tinha música na rua, ele já foi produtor também, já circulou vários backstage, mas ele não tinha essa proporção toda, mas ele já tinha trabalhos lançados. E o que aconteceu nessa virada de chave para ele ser o MC Daniel que ele é hoje e sair daquele MC Daniel que não dava certo? Primeira coisa que você tem que entender é que o MC Daniel, ele, para chegar no ponto que ele tá, ele usou muito entretenimento. Douglas, como assim entretenimento, cara? O entretenimento que o MC Daniel ele usou foi o seguinte, ele andava muito e ainda anda com o MC Rian. Só que quando ele apareceu para as grandes massas, foi pelo Instagram do MC Rian. E nisso eles foram para uma loja de luxo, eles iam, na verdade, servia champanhe, isso e aquilo, e o MC Daniel, ele sempre foi essa pessoa bem-humorada. E eu vou colocar a palavra personagem, mas calma. Personagem é que tem palavras próprias, uma maneira de comportar, isso e aquilo, certo? E aí, quando ele foi nessa loja de luxo e ele começou a aparecer, ele fazia brincadeiras, isso e aquilo, e atraiu a atenção das pessoas, porque ele era puro o quê? Entretenimento. Então, quando o MC Daniel ele começou a surgir, foi através do entretenimento. O que é entretenimento? É entreter você, dar risada, ser uma pessoa que vale a pena você acompanhar dentro dos seus stories. Ele foi muito mais pro lado do entretenimento do que pelo lado artístico. E por esse vínculo vindo do MC Rian, as pessoas começaram a engajar e saber, cara, que esse cara é engraçado. Olha as falas dele, começou a replicar as falas dele, as caras e bocas que ele fazia. Então foi através do entretenimento que o MC Daniel começou a surgir. E aí ele foi, né, entendeu o jogo do entretenimento, e aí ele começou a jogar junto. Nisso daí, ao invés dele pegar e lançar música, ele não lançou música. Ele pegou e começou a trabalhar a imagem dele, que foi o entretenimento. Aonde ele desenvolveu um personagem, tá? Um personagem. Ah, você tá falando do Máscara? Não. O personagem que eu digo é a maneira como ele se apresenta. Porque por mais que naquele início ele seja engraçado, tudo aquilo faz parte dele, mas não é o todo dele. Tá? Então era uma parte dele que ele apresentava no personagem. Então ele começou a fazer stories, mostrando mais o dia a dia dele, os rolês que ele faziam. E a rapaziada começava a seguir ele. E ele não tinha lançado nenhuma música. Então, a primeira lição que você, artista, tem que aprender é o seguinte: comece pelo entretenimento. Tá? Entretenimento. Se você tem essa vertente mais humorística, isso e aquilo, você tem que entender o seguinte, que a sua música precisa de um público. Primeiro você precisa atrair um público para depois você lançar uma música. E não o contrário, lançar uma música achando que vai vir um público. Você primeiro precisa de um público para depois lançar a música. E com entretenimento, o MC Daniel ele fez isso. Então aqui ele pegou, ele teve o personagem, que depois ele usou o personagem do Máscaras nos shows, que inclusive foi o Rariel que indicou isso daí para ele, tá? Que ele tomou essa persona do Máscara e aplicou também. Mas o personagem que eu falo aqui é o seguinte, é o personagem que é o Morado, é o Xanxan,
é do caras e bocas. Então ele começou a usar isso e foi ampliando público atrás de público, cara. Público atrás de público. Lembrando, você primeiro precisa ter público para você depois lançar uma música. E ele encontrou essa ferramenta para ele viralizar, certo? E aí depois disso também teve os bordões que eu falei, o Xanxan, entre outros aí, que foi uma coisa original. Ah, qual que é o segredo por trás disso? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é original, ele tende a ser replicado. Do mesmo jeito que tinha o Xanxan do MC Daniel, tem o MD Chef, Malote pra Tropa, Tchutchuco. Isso daí faz com que seja replicado e as pessoas procurem quem inventou isso, quem está falando. E aí, com mais popularização, expandindo, cara, acabou. As pessoas vão direto na fonte de quem desenvolveu. Então, uma tática aí para você, artista independente, é seja original, até nas suas falas. Isso atrai, porque quando você desenvolve uma linguagem, isso é replicado para as pessoas que acompanham você, quanto também as pessoas que estão em sua volta, acabou, cara. Vai alcançando mais e mais pessoas e as pessoas vão perguntar, pô, de onde que veio isso daí? E vai diretamente para você, tá? E aí também outra coisa que o MC Daniel ele fez muito bem foi o seguinte, parcerias com páginas. Douglas, como assim parcerias com páginas? Sim, parcerias com páginas. O MC Daniel ele valorizava cada página e pagava por cada página que divulgava o corre dele, o que ele estava fazendo, como ele estava se apresentando e tudo mais. E isso daí é aliança, é network. Faz com que ele lançasse um trabalho e essas páginas recomendassem. Por que isso daí é importante? Porque muitos artistas eles não consideram pequenas páginas, desvalorizam e às vezes quando eles vão estourar até esquecem. Esse Daniel não, ele entendeu a importância de cada página ali dentro e ele foi valorizando aquelas pequenas, foi pagando elas. Pô, legal, vamos divulgar aí porque você divulgou meu trabalho. Teve essa parceria muito boa. Então, uma tática para você também, tenha relacionamento com as pessoas que você vai trabalhar, tá? Você é artista independente, precisa ter muito network. E principalmente, ter relacionamento com as pessoas que você trabalha. Por que, Douglas? Porque, cara, porque se você desenvolve um relacionamento e esse relacionamento aí não é apenas dinheiro, mas é uma troca verdadeira, isso fortifica ambos os lados e todo mundo sai ganhando. Uma mão lava a outra. Mas se você for aquele artista fechado que acha que é só dinheiro e, pô, paguei lá, não quero saber de mais nada, cara, você tá fechando uma porta bem importante para você. Então foi desse jeito aí que o MC Daniel ele começou, certo? Ele usou muito do entretenimento para viralizar os trabalhos dele. E aí ele lançou a primeira música dele que ficou em alta. Depois que ele teve um engajamento, estava crescendo e tal, chegou lá no seu primeiro milhão, pum, lançou a música. Por quê? Ele já tinha público e o público queria ver o trabalho dele. Então essa daí foi a primeira fase dele. E aí depois disso daí teve outra fase, Douglas. Qual que foi a outra fase? É a consolidação. Consolidação? Sim, a consolidação. E como que girou essa consolidação aí, Douglas? Só para mim entender. A consolidação do MC Daniel veio pela questão, vamos lá, aí na tela, posicionamento, feats com outros segmentos e também singles selecionados. Explica cada um. O MC Daniel, ele sempre soube muito bem o que ele era. Tá? E você, artista, precisa saber quem você é. Como assim, Douglas? Aonde você quer chegar? Com quem você quer trabalhar? Com quem você quer se envolver? Qual o nível de artista que você quer ser? Legal, já tenho isso. Tá, agora você tem que saber como você vai fazer isso. Então, o posicionamento do MC Daniel, quando eu digo posicionamento do MC Daniel, é que ele era um artista que se posicionava bem na comunicação dele, não falava mal da mídia, não falava tanto palavrão. Ele começou a se posicionar para quê? Para atrair marcas e para que ele fosse na televisão. Então, o posicionamento do MC Daniel foi o que fez ele fechar com marcas gigantes. Foi o que ele fez para estar lá na dança dos famosos. É o posicionamento dele. Então ele entendeu e começou a ver que o porquê os MCs de funk não estão naquele lugar, o porquê os MCs de funk não fechou com aquela marca. Ele começou a juntar um ao outro. E a partir disso ele falou, cara, esse é o caminho que eu tenho que trilhar.
E aí ele mudou o posicionamento dele, a maneira como ele fala, a maneira como ele se comunica, a maneira como ele se veste em cada programa muda de acordo com a temática do programa. E aí a gente vai falar mais à frente. Então, a primeira coisa aqui é posicionamento. Então, artista, você que pensa em fechar com marcas e para podcasts de uma pessoa que você admira, cara, você tem que se posicionar para ser atraente para essa mídia que você quer conquistar. E aí vai comunicação, vestuário, o que você publica nas suas redes sociais, o que você aborda nos seus videoclipes, que aí sim, quando você está bem posicionado, você consegue atrair aquilo que você quer. Aí a gente continua, certo? Aqui eu falei sobre o posicionamento. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Fits com os outros segmentos. Então aqui o fit com outros segmentos, você pode pensar assim, ah, mas o MC Daniel ele fez só feats, você só está falando de música? Não, eu não estou falando de música. Eu falo de feats. Quando eu digo feats, parcerias, eu não estou falando apenas de música, tá? Então, o MC Daniel, aí a gente vai entrar na parte da música e também os feats com a mídia, para você entender um pouco mais. O MC Daniel, ele pegou, ok? E começou a fazer feats com o entorno dele. Então, não é apenas na música. Obviamente que tem a parte que ele migrou para outros segmentos, dentro do segmento agro, Ana Castelo, Luan Pereira, ele foi para esse lado, foi fazendo pagode, foi fazendo isso e aquilo e expandiu a imagem dele, com certeza, 100%, não haja dúvidas disso. Só que os outros feats que ele fez foram os feats que mais ajudaram ele dentro da mídia, que foi o quê? Quando ele vai para aquele programa do Joel J e não fala como MC de funk, mas fala como empresário, ampliou um pouco a imagem dele. Quando ele vai lá e se acerta com o Léo Dias, ele também amplia a imagem dele. Então, quando você vê o MC Daniel em programas que não tem nada a ver, ou até mesmo programas que você fala assim, mano, qual que é o rolê dele sendo entrevistado por ela? Tem um intuito aí, é ampliar a imagem dele. Então, você é artista, você também tem que entender que você precisa ampliar a sua imagem, cara. Ampliar a minha imagem, sim, você precisa ampliar a sua imagem. Como? Usando as ferramentas de mídia ou outras habilidades que você tem para expandir e alcançar um outro público e converter para sua música. Então, quando o MC Daniel ele se apresenta como empresário para o Joel J, cara, ele abre um leque de ser chamado por outros programas para falar sobre esse tema. Quando ele vai lá e ele abre para falar com o Léo Dias, se acerta com ele e tudo mais, ele abre um canal de mídia que pode beneficiar ele, não fechar essa janela. Quando ele vai naquele programa da Luciana Gimenez também, falar sobre a vida e afins, cara, ele amplia um leque de mídia. Só que você percebe que a música não é o principal. Ele está falando sobre outros temas que é sobre ele, mas ele ajuda a alcançar mais pessoas e essas pessoas virem até o trabalho dele. Então os feats que eu acabo de falar para você são aqueles feats, parcerias que ajudam a ele ampliar a imagem dele. Eu não estou falando apenas de fazer música com outros segmentos. Eu estou falando dele entrar em programas que outros artistas não foram, falando de outros temas que outros artistas não falam. Justamente por causa do posicionamento dele como artista, empresário, ser humano, é aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega dentro das redes sociais, isso amplia e abre convites. E aí que tá, o maior desafio que ele tem, o maior desafio que ele sempre teve, quando ele é chamado para esse programa é o quê? É o primeiro programa dar certo. Porque se ele erra num podcast com o Joel J, fecharia uma porta. Se ele erra no podcast com a Luciana Gimenez, fecharia uma porta. Então ele já foi treinado e capacitado para que ele possa se posicionar nesses ambientes e que abra uma porta para ele sempre ir e até outras portas que ele não imaginou. E tudo isso, quando você vai fechar com uma marca, uma grife de luxo, e com marcas grandes aqui nacionalmente, conta muito. Conta o seu posicionamento, quem você é o que você representa. Porque quando uma marca vai pegar, o vídeo já está passando de 15 minutos. Quando uma marca vai pegar e vai chegar para você e vai falar assim, cara, eu quero fechar com você, é porque você é um representante da marca.
E o que significa ser um representante da marca? Que vocês dois têm os mesmos valores. Então o MC Daniel está fechando com essa porrada de marcas porque as marcas enxergaram nele um posicionamento que elas queriam, fora que ele tem a audiência que essas marcas querem atingir. Então esse é o caminho para você, artista, fechar com grandes marcas, é o seu posicionamento, é a sua postura, é o que você vai se associar, é aquilo que você comunica nas redes sociais e afins. Vamos continuando aqui porque tem bastante coisa. Depois disso, teve os lançamentos, obviamente, né? Teve os lançamentos e os lançamentos aconteceram. E aí, como que o MC Daniel, ele age dentro dos lançamentos dele? Olha só, se fosse você, anotava tudo isso daqui, que eu tô passando agora para você, porque você não vai ver aqui dentro do YouTube falando isso. Então já se inscreve no canal para não perder os vídeos, deixe seu like, segue a gente nas redes sociais, porque, cara, isso daqui que eu vou falar, você não vê as pessoas falando aqui na internet. Os lançamentos do MC Daniel sempre tem o quê? Storytelling. Douglas, o que seria esse storytelling, Douglas? Só para me entender. É uma narrativa, é uma história na qual você se veja. Então ele conta uma história dentro dos videoclipes dele, nas quais você se veja e gera identificação. Quando gera identificação, o que acontece? Eu pego aquela música como trilha sonora da minha vida naquele momento que eu estou vendo e eu acredito que está acontecendo comigo, eu vou lembrar daquela música e vou tocar aquela música. O MC Daniel, ele sempre usou storytelling dentro dos videoclipes dele. Outra coisa que o MC Daniel ele usa é o efeito novidade. Isso daí eu falei dentro dos stories da The Blueprint lá no nosso Instagram. Se você não segue, é bom você seguir. É o seguinte, cara, o efeito novidade é as pessoas, elas só se interessam por aquilo que é novo, tá? Tudo aquilo que é repetitivo enjoa. Inclusive, é que o vídeo tá ficando muito longo, mas posso falar uma coisa para você? Você vai ver que o mercado agora, musical, não vai ter muitas músicas que vão bater mais de 1 milhão. Vão ser poucas músicas de poucos artistas que vão fazer 1 milhão solo. Pode ser que vai fazer um set, feats e tudo mais, mas de artista solo, individual, vai ser poucos artistas que vão bater 1 milhão. Tá? Mas o que eu quero dizer com tudo isso daqui, o efeito novidade? Com essa questão do mercado, porque tá faltando novidade no mercado e o público tá enjoando. É isso, e daí eu deixo para outro tema. Se você comentar aqui embaixo, se você quiser ver, aí eu posso produzir esse vídeo. Mas continuando aqui, ó. No caso, o efeito novidade do MC Daniel é a sonoridade. Então ele sempre traz uma sonoridade diferente para que fuja um pouco do padrão. Então você, artista, tem que pensar, cara, que novidade que eu vou gerar? Qual a novidade que eu gero para os meus fãs? Isso daí não é apenas no videoclipe, tá? Eu estou falando dos lançamentos dele, mas você pode trazer também na sua estratégia de lançamento, dentro do seu marketing, dentro das suas redes sociais, nos seus posts, em qualquer rede social. O que ganha as pessoas é a novidade. Por isso que as páginas de fofoca, elas sempre estão em alta. Porque tem uma novidade, as pessoas vão lá e consomem. Mas só que passa 1 dia, 2 dias, elas esquecem. Então tem efeito novidade dentro das suas redes sociais, quanto também dos seus trabalhos, que é uma coisa que o MC Daniel ele usa muito. Depois disso, outra coisa que o MC Daniel faz muito bem é que depois que ele pegou e alcançou essa notoriedade dentro dos stories dele, tem milhões de pessoas, ele sabe que o ponto forte dele é os stories. Então ele não fica gastando o feed dele fazendo publicações sobre o lançamento dele, tipo assim, umas 5, 10, 20 publicações sobre o lançamento dele, não. Porque ele sabe que a audiência dele está nos stories. Então ele vai pegar e fazer o lançamento dele e joga o link lá nos stories, porque bate 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e aí automaticamente, quando ele lança o link lá, as pessoas clicam, convertem e ele chega lá com os vídeos em alta. Então você não vai ver o MC Daniel publicando 3, 4, 5, 6, 7 publicações para falar do lançamento dele. No máximo ele pode fazer 2 no feed dele para não manchar muito o feed dele. Ele tem publicações lá dentro bem posicionadas, tá? Quais são essas publicações? Ah, eu vou deixar para você ver, mas ele não coloca qualquer coisa dentro do feed dele. Ele coloca coisas que representam a marca dele, o que ele é, quanto também pessoas relevantes. Para quê? Para que uma outra marca feche com ele. Então ele usa o feed dele como esse espaço publicitário aí,
e ele não mancha muito colocando tanto lançamento lá dentro. Ele só vai lá no máximo colocar uma publicação ou duas falando do lançamento, porque ele sabe que o forte dele é aonde? É nos stories. Então você não vai ver o MC Daniel fazendo campanhas assim, porque eles, óbvio, né, cara, subiu outro nível aí e tá tudo certo e compreensível. Inclusive os artistas norte-americanos fazem isso. Outro elemento do MC Daniel, escassez. Isso valoriza muito ele, tá? Douglas, o que seria essa escassez, cara? Ele não é aquele artista que vai ficar lançando música toda semana, aparecendo toda hora, porque isso daí não valoriza ele. Quanto mais escasso ele é, mais obviamente gerando entretenimento, aparecendo na mídia, nos stories e tudo mais, mas não lançando música, cara, mais valorizado ele é. Como assim, Douglas? Eu não entendi. De novo, ó, foca aqui, ó, você é artista. Ele não fica fazendo lançamentos, cara, toda hora, não fica. Por quê? Quanto mais valorizado ele é, as pessoas falam, cara, o MC Daniel é destacado. Quando lança, as pessoas ficam na expectativa. Porque se ele aparece toda hora fazendo música, toda hora, ele fica enjoativo. Ele fica comum. E ele entendeu isso. Inclusive tem entrevista que ele fala, cara, eu procuro aparecer de vez em quando nos eventos para dar escassez na minha imagem, é uma estratégia que eu adotei. Com certeza a Camila chegou e falou isso daí para ele, ou alguém da produtora dele, da Lions. Então o MC Daniel, ele se mantém presente sim nas mídias, tá? Então Globo, podcast, isso aquilo para movimentar a visibilidade sobre ele, mas dentro da música ele adota essa postura de escassez. Por isso que eu falei antes, o mercado musical vai ter poucos artistas que vão bater 1 milhão de visualizações orgânicas sem tráfego pago, porque ficou enjoativo. Os artistas que vão dar certo são artistas que vão ter algum tipo de significado e fazer uma coisa diferente no mercado. Eu anotaria isso daí. Depois você pode falar, é verdade, não é. Já tá acontecendo isso daí, ó, desde o começo do ano, tá? E detalhe, não pode ser música com set ou com feat. Então é isso, o MC Daniel ele usa muito da escassez. Agora a gente vai complementar, pra gente finalizar esse vídeo aqui, ó, sobre a mídia, tá? Mídia, Douglas, sim, mídia. Como eu disse para você, o MC Daniel, ele procura sempre ampliar a imagem dele dentro dos programas que ele vai. Então, quando ele vai num podcast da Luciana Gimenez, Joel J, ele tem uma boa parceria com o Léo Dias, cara, ele expande a imagem dele para que seja boa, positiva e outra. Alcance outros públicos. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Uma pessoa que sempre se mantém relevante e se manteve durante esses últimos tempos, mas lança poucos trabalhos e quando lança são significativos, é o Emicida. Só que todas as vezes que ele aparece em algum programa ou naquele programa do GNT, né, GNT, ele participava, ele sempre era bem pontual, mano. Ele sempre tinha a ideia certa, viralizava os vídeos dele. Então, a presença dele dentro desses programas, juntamente com a fala dele, essas falas viralizavam, faziam a imagem do Emicida ser muito forte, mesmo que ele não tivesse uma quantidade gigante de lançamentos. Aí, obviamente, a gente sabe que ele lançou o Amarelo, certo? Mas a estratégia que o MC Daniel hoje ele usa é um pouco parecida com o próprio Emicida, que é o quê? Usar da imagem dele, que a Rihanna também usa, tá? A Rihanna não faz muitos lançamentos, mas ela tá dedicada lá e presente na onde? Na mídia através da marca dela de maquiagens, quanto também de roupa. E aí ela continua sendo vitrine. Ela aparece, tá ali, tal, e ela tá no hype ainda. Mesmo ela não lançando um álbum. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Essa conexão do MC Daniel em ir aos programas é para pegar e também fazer a imagem dele ser forte, porque pensa só, nesses programas que ele vai, sai corte sobre ele, caiu na internet, cara, só multiplica, então vai passando, as pessoas vão revisitando os vídeos e tudo mais. Então uma hora de programa para ele dá muita visibilidade para ele. Fora que ele comunica com outro público, fora que ele está falando com uma outra audiência. E aí tá expandindo a imagem dele. Ah, o que serve para mim que eu sou artista? Cara,
Existem outras habilidades que você, artista independente, com certeza faz, tá? Você é empreendedor, você, cara, começa a usar desses hobbies e ir para lugares que também valorizam e você consegue audiência para trazer para sua música. Esse é o ponto, tá? E aí o último ali é comunicação precisa. O MC Daniel, ele teve a comunicação precisa também, no sentido que, tá? Tanto no vestuário quanto também nas palavras. Douglas, explica para mim aqui quanto no vestuário e nas palavras. Deixa eu só arrastar aqui para cima. Tanto no vestuário quanto também nas palavras. E o que significa isso daí, Douglas? Vamos lá. O MC Daniel, olha só, e ele fala, tá? Em outros programas ele falou. Quando ele vai para um programa, ele vai com uma corrente. Certos programas ele vai caricato do MC. Outros programas ele vai mais neutro. Como é do Joel J, ele fala isso. E aí depois teve na Luciana Gimenez, ele reforçou, ó, tem programa que eu vou desse jeito, tem programa que eu vou daquele jeito. Por quê? Cada ambiente demanda uma coisa. E aí você tem que saber se comportar. Ele falou, ó, nesse programa eu vou com chapéu, esse daqui eu não vou com chapéu. Esse daqui eu vou com corrente, esse daqui eu não vou com corrente. Comunicação. Então, às vezes, quando ele está vestido de um jeito, para um programa, é porque a aceitação daquele programa vai naquele padrão. E ele já se atenta e já vai daquele jeito para justamente atrair aquele público para ele. Quando ele vai em outro programa, que ele pode ser ele mesmo, pô, ele já vai com a corrente, com o chapéu, do jeito que ele acreditar que ser. Mas quando é um programa mais sério, ele muda a vestimenta dele. Por quê? Para se conectar e comunicar com essa audiência que chamou ele. Que tem naquele canal, que é também daquela pessoa lá que chamou ele. Então é importante você se atentar a isso. Outra coisa, vocabulário, que são as palavras. Então, MC Daniel com o próprio Joel J não falava muita gíria. Com a Luciana Gimenez também não. E ele também fala, tem programa que eu posso falar isso, tem programa que eu posso falar aquilo. Então, cara, quando você estiver num ambiente, num programa, estude sobre esse programa, estude a audiência desse programa aí. Porque através disso, você vai saber como se comunicar e como você vai. E isso conecta e atrai mais pessoas para você. Perfeito? Então, esse daí foi o vídeo sobre o marketing do MC Daniel. Se chegar no MC Daniel, Daniel, parabéns pelo trabalho. Grande abraço para você. Mas é isso, artista. O que você achou? Gostou desse vídeo? Qual outro artista que você gostaria que eu analisasse? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E posso falar uma coisa para você? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que são artistas independentes. Douglas, por quê? Porque quanto mais informação o mercado independente for e tiver, mais pessoas mudam de carreira e também começam a se profissionalizar. Então, esse canal da The Blueprint é uma ferramenta para isso. No mais é isso, se inscreva no canal, siga a gente nas outras redes sociais, coloca aqui embaixo o que você achou desse vídeo, qual seria o próximo e vejo você numa próxima. Tamo junto.